Estava sentado em meu escritório, cercado por pilhas de documentos e gráficos que pareciam dançar em minha frente. O dia tinha sido longo, repleto de reuniões e decisões que moldariam o futuro da minha empresa. Enquanto revisava mais um contrato, meu celular vibrou, quebrando a monotonia. A mensagem era de Laura, minha esposa. Ela estava ansiosa para o jantar que havíamos planejado com Bruno, meu melhor amigo. Sorrindo para a tela, lembrei-me de como nossa amizade sempre foi um suporte, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Era fácil sentir que estávamos imunes a qualquer desafio. Afinal, éramos um trio inseparável. Ao chegar em casa, o cheiro de comida caseira me envolveu e a atmosfera parecia vibrar com uma energia especial. Laura estava na cozinha, movendo-se com uma graça que me deixou admirado. No fundo, no entanto, percebi uma tensão sutil no ar, uma leveza forçada em seus gestos. Ela falava sobre como Bruno sempre esteve presente em momentos difíceis, como um amigo leal. Enquanto escutava, uma sensação estranha começava a se formar dentro de mim, como se algo estivesse fora do lugar. Eu tentava ignorar, convencendo-me de que era apenas cansaço acumulado. A mesa estava posta e o jantar começou. Rimos e conversamos, mas, conforme o tempo passava, minha atenção se voltava para olhares furtivos trocados entre Laura e Bruno. Era como se um véu de desconforto pairasse sobre nós, e eu me esforçava para afastar essa sensação. Não queria ser o homem que faz suposições infundadas sobre seus amigos e sua própria esposa. Respirei fundo, tentando me concentrar nas conversas, nos sorrisos, mas a inquietação dentro de mim parecia se intensificar. Cada risada compartilhada entre eles ecoava como um alerta em minha mente, e a dúvida que começava a germinar era uma semente que eu não sabia como arrancar. A noite, que deveria ser um momento de celebração e união, começava a se transformar em um labirinto de incertezas, e eu me via preso em suas teias. Após o jantar, a atmosfera na casa parecia tensa e carregada. Eu me levantei da mesa, buscando mais bebida na cozinha, tentando afastar a inquietação que se acumulava em meu peito. Enquanto servia um copo de vinho, ouvi murmúrios vindos da sala. A voz de Laura e Bruno em um sussurro quase imperceptível. A curiosidade me impulsionou a me aproximar da porta, mas hesitei. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria ouvir, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era mais forte. A sensação de estar espiando um momento íntimo me deixou inquieto. Meus pensamentos se agitaram. O que eles estariam discutindo? A tensão entre nós três parecia ter ganhado vida própria, pulsando no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Quando voltei à mesa, um sorriso forçado se formou nos meus lábios. Mas era difícil desviar a atenção do clima pesado que pairava. Laura estava nervosa. Seus olhos evitavam os meus. E Bruno, embora tentasse manter a conversa leve, parecia mais ansioso do que o normal. O riso que antes preenchia o espaço agora era pontuado por silêncios desconfortáveis. A cada interação, eu sentia como se um mistério não dito nos separasse. Um abismo crescente que me deixava cada vez mais desconfortável. Ao testar os limites da leveza, eu falava mais do que ouvia, tentando dissipar a tensão que envolvia o ambiente. Mas a sensação de que algo não estava certo persistia. Foi então que Laura sugeriu jogar um jogo de verdade ou desafio. Um momento que deveria ser divertido rapidamente se tornou um campo minado emocional. Todos concordaram. Mas à medida que as perguntas se tornavam cada vez mais pessoais, percebi que as revelações não seriam apenas divertidas. As verdades que estavam prestes a emergir poderiam ser devastadoras. A tensão crescia, e eu me sentia como um espectador em um espetáculo trágico, incapaz de desviar o olhar. A cada pergunta, a cada resposta, algo dentro de mim se partia um pouco mais. Eu queria acreditar que o que estava acontecendo era apenas fruto da minha imaginação, mas a realidade se apresentava com uma clareza angustiante. A linha entre amizade e traição começava a se desfocar,
E eu sabia que o jogo de verdades poderia revelar muito mais do que todos estavam dispostos a encarar. Enquanto o jogo de verdade ou desafio prosseguia, uma sensação incômoda começava a se alastrar dentro de mim. Quando fiz a pergunta a Bruno sobre suas relações amorosas, não esperava que a hesitação em sua voz me deixasse tão inquieto. A forma como ele se esquivou, quase como se estivesse guardando um segredo, fez meu coração acelerar. Ele mencionou as dificuldades que estava enfrentando em seu casamento, mas havia algo mais por trás de suas palavras. Um misto de compaixão e desconfiança se instalou em mim. Eu queria ser o amigo compreensivo, mas não conseguia ignorar a sensação de que havia uma verdade oculta, um peso em suas omissões que me incomodava. Laura, percebendo a tensão crescente, tentou mudar o rumo da conversa. Sua pergunta direcionada a mim parecia um desvio sutil para acalmar o clima. Respondi mecanicamente, enquanto meu olhar se fixava em Bruno. Ele estava mais atento a Laura do que a mim, e isso me incomodava profundamente. A forma como ele a olhava, como se estivesse buscando uma conexão mais profunda, fez com que um frio na barriga se instalasse. A atmosfera, antes leve, agora se tornava carregada de inseguranças e suspeitas. Quando o jogo finalmente chegou ao fim, um desejo urgente de sair daquele ambiente tomou conta de mim. Fui até a varanda, buscando ar fresco, mas a visão de Bruno e Laura conversando no canto apenas aumentou meu desconforto. Eles riam de algo que eu não conseguia ouvir, e cada risada parecia um golpe em meu estômago. O mundo lá fora estava escuro e silencioso, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. As dúvidas começaram a se entrelaçar com pensamentos obsessivos sobre o que poderia estar acontecendo entre eles. A confiança que sempre tive em minha amizade com Bruno agora parecia frágil, como um cristal prestes a se estilhaçar. O que era uma simples noite de confraternização, agora se transformava em um labirinto de emoções e incertezas. Eu precisava entender o que estava se passando, não apenas por mim, mas pela nossa amizade e pelo que eu acreditava ser um casamento feliz. O frio na barriga se intensificava, e a certeza de que algo estava muito errado me acompanhava, como uma sombra persistente. A atmosfera no apartamento era densa, quase palpável, enquanto eu me preparava para abordar Laura sobre a relação dela com Bruno. A luz suave da sala mal conseguia dissipar a inquietação que se acumulava em meu peito. Eu me sentia dividido entre a necessidade de esclarecer as coisas e o temor do que poderia descobrir. Caminhei em direção a ela, que estava organizando a mesa. Seus gestos precisos e metódicos contrastavam com a tempestade de emoções que eu carregava dentro de mim. Quando finalmente consegui falar, as palavras saíram em um sussurro, mas a intensidade da minha voz era clara. Laura me olhou nos olhos. Sua expressão era uma mistura de surpresa e uma fragilidade que eu não esperava ver. Ela tentou me confortar, afirmando que Bruno era apenas um amigo. Mas uma parte de mim sabia que havia algo mais. A hesitação em sua voz, os pequenos detalhes que não se encaixavam. Tudo isso era um sinal de que algo estava errado. A confiança que eu tinha em nosso relacionamento começou a se desfazer, como areia escorregando entre os dedos. A tensão aumentou quando Bruno se aproximou, sua presença trazendo um ar de desconforto que permeava o ambiente. Eu o observei tentando se aproximar de Laura, buscando um momento de intimidade que eu não poderia permitir. A necessidade de intervir se tornou urgente. Minha intuição gritava para que eu não deixasse esse momento passar. Eu interrompi a conversa, meu coração acelerado e a adrenalina bombeando em minhas veias. O olhar de Bruno encontrou o meu e, por um breve instante, uma centelha de medo cruzou seu rosto. O jantar, que deveria ser uma ocasião leve e agradável, transformou-se em um campo de batalha emocional. Senti que cada palavra não dita se acumulava entre nós, como uma pressão prestes a explodir. Ao final da noite, quando Bruno anunciou que estava indo embora, eu o convidei para um drink, uma tentativa desesperada de manter as aparências e ganhar tempo. Mas a atmosfera já estava carregada de tensão, e as palavras que trocamos eram como facas, cortando o ar entre nós.
Cada frase que eu proferia se tornava mais pesada, mais carregada de significados ocultos. Naquelas horas, eu me perguntei se deveria expor minhas suspeitas. A dúvida e o medo de perder tudo que construímos, juntos, me paralisavam. Enquanto olhava para Bruno, sua expressão era uma máscara de indiferença. Mas eu sabia que por trás dela havia algo mais. O que ele guardava, a verdade que eu temia descobrir, pairava no ar como uma sombra. E ali, no meio daquela tensão insuportável, eu percebia que a vida que eu pensava ter era, na verdade, uma ilusão. O silêncio após a saída de Bruno era ensurdecedor. O ar parecia pesado, carregado de uma tensão que eu mal conseguia suportar. Ao olhar para Laura, vi seu semblante pálido, as mãos tremendo levemente ao se apoiar na mesa. Aquelas olheiras profundas que se formavam em seu rosto me diziam mais do que suas palavras jamais poderiam expressar. O que eu havia visto e ouvido antes, aqueles olhares furtivos e a conversa sussurrada, agora pareciam ecoar em minha mente como um mantra sombrio. A sensação de traição, que até então era apenas uma intuição incômoda, se transformava em uma certeza avassaladora. Senti uma raiva crescente, misturada com uma dor que me fazia querer gritar. Eu precisava confrontá-la. Precisava entender o que havia realmente acontecido entre ela e Bruno. Apontei para os olhares que eles trocavam, para a cumplicidade que parecia brotar entre eles como uma erva daninha. Laura tentou se explicar. Suas palavras eram como um emaranhado de justificativas que não conseguiam ocultar a verdade. Cada tentativa de defesa parecia apenas aprofundar o abismo entre nós. E eu percebi que a confiança que havia construído estava ruindo diante de meus olhos. Foi nesse momento que decidi ser direto. Mencionei a relação que havia percebido, os pequenos detalhes que não se encaixavam, e a admissão dela foi um golpe no meu estômago. Ela falou sobre algo que aconteceu, mas tentou minimizar, como se o que havia entre eles fosse apenas um erro passageiro. Mas a dor não se tratava apenas de uma traição física. Era a quebra de um vínculo que eu acreditava ser inquebrável. O desespero em seu olhar me fez sentir uma mistura de compaixão e indignação. A revelação me devastava. A imagem de Laura e Bruno juntos, rindo e compartilhando segredos, invadia minha mente, e eu não conseguia afastá-la. Eu havia confiado neles, acreditado que nossa amizade era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas agora, eu me via diante de uma escolha dolorosa. Continuar a viver com essa dúvida, ou tomar uma atitude que poderia mudar tudo. A ideia de confrontar Bruno me consumia, mas eu sabia que precisava de respostas, não apenas sobre o que havia acontecido, mas sobre o que ainda poderia acontecer. A dúvida agora era um peso que eu não poderia carregar por mais tempo. O bar estava envolto em uma atmosfera densa e carregada, com luzes tênues que mal iluminavam os rostos das pessoas ao redor. Sentei-me em uma mesa isolada, a nervosismo pulsando em minhas veias. A decisão de convocar Bruno para este encontro me parecia cada vez mais pesada. O cheiro de álcool e fumaça de cigarro preenchia o ar, mas eu não me importava. Minhas mãos estavam firmes, entrelaçadas, em um esforço para conter a tempestade de emoções que ameaçava transbordar. Quando Bruno chegou, um sorriso nervoso se formou em seu rosto. Mas eu sabia que o que se passava por trás dos seus olhos era um misto de desprezo e medo. Ele se sentou à minha frente, mas a conversa não fluiu como de costume. O que antes era natural agora parecia um campo de batalha. A tensão era palpável, e eu não podia mais suportar a incerteza. Ao encará-lo, tomei a decisão de expor tudo. Fui direto ao ponto, revelando que já estava ciente da traição. Ele tentou se justificar, mas suas palavras se perderam em um mar de indignação e dor. O que ele não sabia era que eu havia reunido provas. As mensagens trocadas entre ele e Laura estavam guardadas em meu celular, como um escudo contra suas tentativas de distorcer a verdade. A cada palavra que eu proferia, os olhos de Bruno se arregalavam, e sua expressão ia de surpresa a desespero. Ele percebeu que não havia como escapar. Então,
Em um momento de revelação, compartilhei a informação que havia adquirido através de um amigo em comum. Bruno não apenas havia traído minha confiança, mas estava tramando algo ainda mais insidioso. Seu objetivo era se aproveitar da fragilidade de Laura, manipulando-a para seus próprios benefícios. A raiva fervia dentro de mim, e a sensação de traição se transformou em uma necessidade de justiça. A indignação que eu sentia não era apenas por mim, mas por Laura, que, mesmo em sua confusão, não merecia ser usada como uma peça em um jogo egoísta. Naquele instante, percebi que não poderia deixar aquilo passar impune. A ideia de expô-lo a todos tornou-se um desejo ardente. Eu queria que ele sentisse o peso das suas ações, a dor que havia causado. Enquanto o confronto se desenrolava, pude ver em Bruno a fragilidade de um homem que, em sua busca por poder e controle, havia perdido tudo. E assim, ao final daquela conversa, não era apenas Bruno que estava sendo desmascarado, mas também eu, um homem que finalmente recuperava o controle de sua vida após ser jogado em um mar de traições e desilusões.